Fala, torcida do Fogão, galera. Eu quero conversar com vocês hoje sobre algumas coisas que aconteceram depois desse empate contra o Fluminense, porque eu acho que o resultado em si nem é o único problema. O que mais me chamou a atenção foi a forma como o Botafogo se comportou em alguns momentos do jogo. E pelo jeito não foi só o torcedor que ficou incomodado não. O Franklin Carvalho falou abertamente sobre isso. O Vitinho também deu uma cobrada forte e ainda tem uma situação preocupante que eu vou te contar envolvendo o Jordan Barreira. Então tem bastante coisa pra gente conversar hoje. Se você gosta de ficar por dentro das novidades do Glorioso, já vai deixando o seu like no vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito para você não perder as próximas novidades que eu trazer por aqui, beleza? Certo, pessoal, eu quero começar falando justamente pelo Franklin Carvalho, porque essa informação foi publicada pelo O Globo. Depois do empate por 1-1 com o Fluminense no Newton Santos, o treinador não tentou arrumar desculpa. Ele assumiu a responsabilidade e admitiu que o Botafogo ficou abaixo daquilo que ele esperava. E uma coisa ele destacou que foi o começo do segundo tempo. Segundo o treinador, principalmente naqueles primeiros 15 minutos, o time voltou sem a agressividade necessária. E quem assistiu o jogo conseguiu perceber isso. O Botafogo foi para o intervalo ganhando, voltou para o segundo tempo e parecia outro time. O Fluminense começou a ganhar espaço, foi crescendo e chegou ao empate. O próprio Franklin falou que dessa passividade, explicou que o gol saiu depois de uma bola parada e de uma terceira bola dentro da área. Agora teve outra coisa que eu achei bem interessante na fala dele. O Franklin disse que o clássico, de maneira geral, não teve um nível técnico muito alto de nenhum dos times. Só que ele também deixou claro que não adianta ficar olhando para o Fluminense. O Botafogo precisa olhar para ele mesmo. E eu concordo com isso, galera, porque se o objetivo é brigar na parte de cima da tabela, não dá para se contentar simplesmente porque o adversário também não jogou bem. O empate deixou o Botafogo com 30 pontos na sétima colocação e era uma oportunidade boa para encostar no pelotão de frente. O Franklin também explicou aquela escolha de montar o meio-campo sem um volante de origem. Ele preferiu utilizar o Medina em vez do Domingos porque esperava ter mais controle de bola. A ideia era essa. O problema é que, na prática, o time não conseguiu ter o controle que o treinador imaginava. E já que a gente está falando do Franklin, tem outra cobrança que chamou minha atenção. Essa informação que eu vou te contar agora vem do portal Meu Botafogo e envolve diretamente o Álvaro Montoro. O Franklin foi bem claro ao falar sobre o argentino. Ele reconheceu o talento do Montoro, disse que ele é um jogador acima da média e que acredita muito no futebol dele. Só que junto com o elogio veio uma cobrança muito importante: regularidade. E eu acho que é justamente aí que está o ponto. Não adianta o cara fazer uma partida espetacular e depois passar 2 ou 3 jogos sem conseguir ter a mesma influência. O próprio treinador falou que o Montoro já fez jogos muito bons pelo Botafogo, mas também teve outros abaixo do que ele pode entregar. O treinador quer um Montoro mais constante, principalmente mais incisivo quando o time chegar ao ataque. E eu não vejo essa cobrança como uma crítica para queimar o jogador. Pelo contrário, quando o treinador fala que o cara é acima da média, ao mesmo tempo cobra mais dele, é porque sabe que existe futebol ali. Agora cabe ao Montoro responder dentro de campo. E não poderia existir momento melhor para isso acontecer, porque o Botafogo está entrando numa parte muito importante da temporada. Mas olha só, o Franklin não foi o único que saiu incomodado desse clássico. Quem também falou foi o Vitinho, e essa informação foi publicada pelo Fogo na Rede. E talvez a fala dele tenha sido até mais forte, porque ele chamou a atenção para uma coisa que, segundo o próprio jogador, não aconteceu apenas contra o Fluminense. O Vitinho não gostou nada da forma como o Botafogo voltou do intervalo. O time estava ganhando por 1-0, tinha uma vantagem importante dentro de casa e logo no começo da segunda etapa permitiu que o Fluminense crescesse e chegasse ao empate. E a frase que mais me chamou a atenção foi justamente quando ele disse que não é a primeira vez. E aí acende um sinal de alerta, porque quando acontece uma vez você pode falar que foi uma circunstância da partida, mas quando um jogador do próprio elenco admite publicamente que esse comportamento já aconteceu outras vezes, é porque tem alguma coisa
que precisa ser corrigida. O Vitinho disse que esse assunto seria tratado internamente no vestiário. E tem que ser mesmo, pessoal. O Botafogo vinha numa sequência interessante e não pode deixar esse tipo de queda de concentração virar um problema recorrente. Até porque agora não tem muito tempo para ficar lamentando o empate. O time vai para o Peru e enfrentar o Cienciano pela Copa Sul-Americana. É um jogo de mata-mata fora de casa e ainda tem a questão da altitude de Cusco. O Vitinho falou justamente sobre isso e reconheceu que será uma dificuldade a mais. Mas a ideia do Botafogo é conseguir um bom resultado no Peru para trazer a decisão em boas condições para o Nilton Santos. E para fechar o nosso papo, tem uma situação que me preocupa bastante. Essa informação foi trazida pelo portal Meu Botafogo e envolve o nome de Jordan Barreira. O Barreira machucou o tornozelo esquerdo durante o clássico e a cena realmente assustou. Ele entrou no segundo tempo no lugar do Cauã Toledo e por volta dos 38 minutos recebeu um passe do Vitinho pelo lado direito da área, só que antes mesmo de conseguir dominar a bola, ele se desequilibrou, caiu e já demonstrou muita dor. O jogador precisou sair de maca e foi encaminhado diretamente para o hospital para fazer exames. E aqui eu quero ter bastante cuidado, galera, porque não adianta a gente tentar adivinhar o que aconteceu. Até o momento dessa informação, o Botafogo ainda não havia divulgado um diagnóstico definitivo, então não dá para falar em tempo de recuperação ou cravar se é exatamente uma lesão. O que existe é preocupação. O próprio Franklin disse que depois do jogo que as primeiras informações não pareciam muito animadoras e que poderia ser algo mais sério. Agora é esperar o resultado dos exames e o momento não poderia ser mais delicado. O Botafogo tem o Cienciano na Copa Sul-Americana, depois enfrenta o Vitória pelo Brasileirão e logo na sequência tem o jogo de volta contra os peruanos no Nilton Santos. É uma sequência pesada e perder mais uma opção agora seria uma dor de cabeça grande para o treinador. Então, no fim das contas, eu acho que esse empate com o Fluminense deixou muito mais coisa para discutir do que simplesmente 1-1 no placar. O treinador assumiu responsabilidade, o time cobrou mais regularidade do Montoro. O Vitinho admitiu que essa queda de rendimento depois do intervalo não é uma coisa nova e ainda surgiu essa preocupação com o Barreira. Agora eu quero saber de você, o que está acontecendo com esse Botafogo nos segundos tempos, hein, galera? É uma questão de postura dos jogadores, uma questão tática, ou você acha que o treinador precisa mexer em alguma coisa? Qual é a sua opinião sobre isso? Você concorda com essa cobrança do treinador? Deixe a sua resposta aqui nos comentários, porque eu quero saber o que a torcida está pensando sobre esses assuntos. E olha, já aproveita para deixar o like, de se inscrever no canal, ative também o sininho para você não perder as próximas notícias. E olha, como de sempre, os links das matérias do Portal O Globo, do Portal Meu Botafogo e também do Fogo na Rede utilizadas como base para este vídeo estão aqui embaixo com os devidos créditos aos portais oficiais, beleza? Caso você queira se aprofundar em mais detalhes em uma das notícias, é só descer aqui que o link está aqui embaixo. Tudo certo? Muito obrigado pela sua companhia de sempre. Essas foram as atualizações de hoje. Um grande abraço para todos vocês. Fiquem todos com Deus. Nos encontramos no próximo vídeo. Fui!